Meu nome é Jairo Sierra, sou líder do mês, Movimento Entendendo a Saúde. Nós estamos aqui hoje fazendo a continuação de um tópico que diz respeito aos direitos do paciente pela ótica do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, que trata desse tema. O que o paciente tem direito, o que ele não tem direito, o que pode ser melhorado, o que pode ser alterado em relação ao atendimento médico prestado a esse paciente. O atendimento médico prestado ao paciente está fixado na parte pertinente do Código de Ética Médica e também em lei. Está fixado em lei. Um dos temas que nós estamos tratando é o do artigo 34, que fala que o paciente ele tem o direito de ser informado do diagnóstico, do prognóstico, dos riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação puder provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu responsável legal. O que isso realmente quer dizer? Diagnóstico é a doença, é a enfermidade, é a patologia que esse paciente tem. Isso aí, esse diagnóstico, ele é fechado pelo médico, de acordo com as regras de experiência do médico, com o conhecimento científico, com os exames, com todas as formas que existem hoje em dia para que facilite o diagnóstico do médico. Hoje em dia, raramente, um médico fecha um diagnóstico sem que ele tenha pelo menos 2 ou 3 exames que possam ali comprovar aquilo que ele viu. Todos os médicos hoje em dia são muito conscientes do fato de que eles têm responsabilidade civil, ética e criminal em relação a um diagnóstico feito de forma imponderada, de uma forma rápida, de uma forma mal pensada, mal dirigida. Então, para que eles não tenham esse risco, eles fazem o diagnóstico com base em exames. Mas por ter o paciente um exame na mão, não quer dizer que o médico não tenha que conversar com esse paciente, que não tenha que mostrar para esse paciente o que foi feito em relação ao diagnóstico, como que ele chegou naquela conclusão, quais os caminhos que serão seguidos a partir daí no tratamento. Aí já passa a ser o prognóstico. O prognóstico é como cuidar, como tratar, qual que é a expectativa que esse paciente deve ter realisticamente a respeito do seu quadro de saúde, a respeito de sua doença, a respeito de seu agravo em relação ao seu quadro clínico, em relação à sua saúde de uma forma geral. Há casos em que o diagnóstico pode ser ruim e o prognóstico bom. Existem casos em que o diagnóstico nem é tão ruim assim, mas o prognóstico pode ser péssimo. O que acontece, por exemplo, num caso de um paciente com câncer, mas que o tumor foi descoberto num momento muito inicial e que com o tratamento disponível hoje em dia na medicina, ele teve ali a remissão de doença, ele tem uma boa chance de cura da doença. Só lembrando que remissão é o recrudescimento espontâneo daquela doença. A cura é quando não há mais a possibilidade daquela doença retornar, de ter uma recidiva, de ter um retorno daquele quadro clínico ruim. Às vezes o prognóstico é bom, às vezes com um tratamento correto, um tratamento feito ali preventivamente, ele consegue um resultado bom. Então, muitas vezes o paciente ele consegue se livrar dessa doença, ele consegue a cura, mas ele tinha um diagnóstico que realmente era muito ruim. Afinal de contas, ninguém fica feliz, ninguém fica satisfeito com o diagnóstico de câncer, por melhor que seja o prognóstico. O paciente ele tem que ser cientificado, ele tem que ser esclarecido, informado a respeito dos riscos
E esse esclarecimento ele tem que ser feito de forma objetiva. O risco do tratamento ele é sempre presente, mas o paciente ele pode escolher entre submeter ou não a um determinado tratamento, a um determinado exame, se ele souber exatamente quais os riscos que ele está sujeito. Às vezes o paciente pode pensar, falar, nossa, eu tenho uma doença muito grave, indo para o estado terminal, esse procedimento vai me causar muita dor, muito sofrimento e eu não quero esse tratamento. É um direito do paciente pensar assim. Ao médico cabe explicar a partir de outros pontos de vista, de outras formas de entendimento, e o paciente ali, no final, ele vai ponderar se ele aceita ou não a argumentação do médico. Mas nem hoje em dia ele não é obrigado a aceitar nada sem que ele tenha pelo menos uma segunda opinião, sem que ele consulte os membros de sua própria família, sem que ele consulte sua própria consciência. A comunicação feita do médico ao paciente nesses casos pode prevenir o risco de um dano, de uma dor evitável, de um sofrimento e que o paciente nem precisaria submeter. Se o médico não puder fazer esse esclarecimento ao paciente diretamente, por medo de que esse esclarecimento possa lhe causar algum dano físico, psicológico, mental, é aquele caso, por exemplo, o paciente é muito impressionável, muito frágil, e o familiar percebe claramente que se ele tiver aquele diagnóstico, ele pode se sentir tentado a tirar sua própria vida. Nesse caso, o médico pode comunicar o fato aos familiares e aos familiares fica a decisão de comunicar ou não ao paciente. Em regra geral, o paciente tem que ser informado. Tem que ser informado sobre os riscos, sobre os danos a que ele está sujeito, caso ele venha a contratar aquele tratamento, aquele serviço que está ali sendo colocado à sua disposição. O paciente ele tem o direito de decidir livremente sobre o método contraceptivo e ser esclarecido sobre a indicação, segurança, irreversibilidade e risco de cada método. Isso está no artigo 42 do Código de Ética Médica. Houve um tempo em que, principalmente na indústria, alguns médicos ali, sob influência dos proprietários dessa empresa, da diretoria dessa empresa, convenciam o paciente a se submeter a um procedimento invasivo, um procedimento de esterilização, sem que o paciente soubesse realmente qual era o tratamento, qual que era o procedimento e, principalmente, não era cientificado de que aquele procedimento não comportava reversibilidade, ou seja, não conseguiria retroceder os efeitos desse procedimento. E o paciente, a partir desse momento, se tornava estéril. Na maioria das vezes, as vítimas desse atentado contra a dignidade da pessoa humana eram as mulheres, que precisando, às vezes, ali daquele emprego, às vezes com muito medo do desemprego, com muita necessidade de abraçar uma nova carreira, acabava se submetendo ali a um procedimento invasivo, um procedimento que lhes tirava a possibilidade de procriar, e sem que eles fossem minimamente avisados a respeito desse dano, desse perigo. Então, hoje em dia, o Código de Ética Médica diz que em todos os casos, e principalmente no caso dos médicos que trabalham como médicos do trabalho, essa obrigação moral, legal e ética de cientificar o paciente sobre esses procedimentos invasivos, onde esses pacientes são esterilizados. Houve casos de grandes empresas onde essa esterilização era em massa, principalmente quando havia ali no processo produtivo o risco de uma contaminação que pudesse afetar ali o feto em desenvolvimento. Tudo isso foi feito aí, lógico, numa época anterior à nossa Constituição,
atual, anterior, há muitas leis que entraram em vigor para proteger o paciente desse tipo de procedimento por parte da empresa. Esse paciente, que não é só um paciente, mas muitas vezes só um trabalhador desesperado para manter o emprego ou para passar no processo seletivo. Então, isso de bom tom, em boa hora, ficou para trás. Hoje em dia são mais raros procedimentos como esse, onde a única forma ali de contato, de comunicação entre o médico e o paciente é o interesse da empresa e nunca daquele que está se submetendo nessa forma de tratamento. Pois bem, esse é a parte 3 do tema Direitos do Paciente. Nós faremos aqui, dentro desse tópico, falando do Código de Ética Médica, mais um vídeo tratando desse mesmo tema. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer, algum questionamento, o nosso e-mail está na parte de baixo aí do vídeo. Caso vocês queiram a comunicação via WhatsApp, é só clicar no botão do WhatsApp, através do WhatsApp Web, e nós aqui faremos essa conversa com vocês a partir desse primeiro contato, a partir dessa primeira forma de comunicação entre nós. Muito obrigado e até logo.